Mas, gente, a política é estranha, né? E os políticos são estranhos, naturalmente. E aí, eles adiantam os assuntos de uma maneira, assim absurda. Vamos lá, qual o assunto aqui para uma linha de vocês também? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que em breve os senadores vão debater uma proposta para expandir os mandatos aí dos cargos do Executivo, como o de presidente da República, para 5 anos e acabar com a reeleição. Daniel, você é a favor da reeleição? Sou contrário à reeleição, acho que é uma boa medida. Acho que a reeleição deveria acabar, principalmente no poder executivo, Paulo Caetano. Fernando Tupan, você é a favor de reeleição? Olha, Paulo Caetano, eu sou a favor da reeleição, sim. Ângelo Rigon? Eu sou contra a reeleição para o Executivo. Pamela Bussolini? Gosto da proposta. 5 anos e não a reeleição. É um bom tempo, 5 anos, para fazer muita coisa e parte para uma nova história. Gostei. Luiz Neto? Eu sou a favor, não a reeleição no Executivo. Acredito que 5 anos dá para fazer bastante coisa. E geralmente os candidatos, principalmente aqueles que já estão em mandato, se esforçam, prometem demais na reeleição para tentar se manter no cargo. Então, essa contribuição nesse período acho que já é válida. Antes do Kim Rafael, você que está participando com a gente aí no nosso canal do YouTube, dê lá a sua resposta. Se é a favor ou se é contra a reeleição? Só para a gente ter um parâmetro aí do que vocês que nos acompanham pensam sobre isso. Kim Rafael, você acha que é uma discussão válida essa de reeleição ou não? Sim, porque essa reeleição é sempre muito controversa. Eu fico procurando um mandato de reeleição que tenha sido bom. De fato, eu não consegui encontrar ainda. Porque a reeleição demanda muitos acordos políticos. E aí a gente vê, por exemplo, essa gestão aqui do Ulisses, né? A gente vê que o segundo mandato ele não fez porcaria nenhuma. Então, infelizmente, nós temos aqui em casa exemplos como esse, que realmente a reeleição não é boa. E claro, sem falar isso com relação ao âmbito nacional, né? 5 anos é um tempo muito interessante para um gestor acabar fazendo realmente o que ele propõe no seu plano de governo. Sim, mas agora com relação, se reelegeu com uma margem claro, absurda de sim, votos. é só você pegar o índice de todos os prefeitos na época, por conta da pandemia, tivemos muitas reeleições em primeiro turno. Agora com relação realmente até tendo um complemento, né? O Senado Federal também poderia ter uma reforma nesse sentido, né? Porque é 8 anos um mandato aí do senador, né? Talvez uma recondução seria interessante a estipar, porque realmente uma reeleição 16 anos, imagina só. Mas nós estamos falando de reeleição de executivo. Sim, mas eu estou falando só um complemento, uma discussão, né? Se a gente ampliar a discussão claro. legislativo, o Senado, imagina o senador 8 anos, um mandato. É complicado. Muda completamente. Se eu perguntar para as mesmas pessoas aqui que são contra, talvez sejam a favor de reeleição do legislativo. O Daniel já tá balançando a cabeça aqui positivamente. Mas é porque, por exemplo, assim, vou dar até um exemplo do próprio senador Álvaro Dias. O senador Álvaro Dias foi senador algumas vezes, teve outros cargos, ele contribuiu bastante. É que o cenário político não foi favorável para ele, mas ele trouxe pautas importantes como o fim do foro privilegiado, a questão dos juros dos bancos. Então, assim, eu acredito que no legislativo é diferente você contribuir como executivo. O executivo, você é ordenador de despesa. E eu acho que, assim, estar 8 anos de um cargo cansa um pouco político. Ele fica sem aquele renovo, aquele frescor que é tão importante para os municípios. Não, realmente é interessante que o Luiz Neto colocou aqui, sobretudo o Álvaro Dias, mas aí o foro não foi para frente. E colocar proposta não importa, tem que fazer articulação, enfim, e tentar passar um projeto que realmente beneficia. Agora, a sequência aqui, Álvaro Dias, 8 anos no mandato senador. É no voto. Beleza, toda vez que tem eleição para presidente, ele tá lá. Porque o povo tem condição de acabar com a reeleição no voto. Isso é fato. Será? Pode. Mas se as pessoas decidirem que não querem mais eleição no coração, é só não votar. Não, porque tem a opção. O cidadão comum, Kim Rafael, o cidadão comum, ele pensa o seguinte: nossa, esse cara ficou há 30 anos como político, mas ele vota. Ele vota de novo, reiteradas vezes. Mas aí que tá, não dá pra colocar a culpa no eleitor, porque se você colocar duas pessoas distintas, tudo bem, duas pessoas distintas. Bom, a polarização aí no âmbito nacional, não sei se o Rigon talvez concorde aqui comigo, mas a polarização nacional, Lula e Bolsonaro,
né? Muitas pessoas votaram no Bolsonaro pelas questões dele lá e tal, e tiveram que votar no Lula porque era um candidato mais forte que poderia ganhar do Bolsonaro. Então, não foi uma escolha, assim, na essência, o Lula realmente. Muitas pessoas, inclusive do meu entorno, falam assim, não, eu não voto no Bolsonaro por conta das asneiras que ele falou, mas vou ter que votar no Lula porque é o único que pode ganhar dele. Então, assim, se realmente tivesse essa situação aí de não ter reeleição, o Lula não estaria disputando, poderia ser um outro candidato. Dá oportunidade para outro. Então, o eleitor, exatamente, sim, mas é uma questão seria assim. Uma outra eleição. Exato, o eleitor, ele tem a possibilidade. Estão pra eleição. colocando Olha, na opção. Eu vou fazer só uma analogia. Assim, é relativo. Você pode pular a eleição, mas você nunca pode proibir alguém de disputar uma eleição futura, né? Mas Igual, é isso por que está exemplo, sendo proposto. Não está sendo proposto isso. Reeleição é proibição. Está proibido reeleger seguidamente, mas depois, se passar uma eleição, a pessoa pode se candidatar. Não existe isso em lugar nenhum. Mas aí, no nem caso, no Brasil. quem tem razão, não talvez pela fala do Lula, mas pela fala do Bolsonaro. O Bolsonaro não estaria disputando. Porque o Bolsonaro estava disputando a reeleição. Mas daí ele estaria no E nem o mandato Lula. até esse ano. O Lula. Ele estaria no mandato até esse ano. E Seria outra, uma o outra Lula eleição. poderia disputar agora e o Bolsonaro não. Se isso for acontecesse. E daí na próxima eleição o Bolsonaro poderia assunto, disputar e o Lula não. De fato, Então é complexo. É complexo. De fato é complexo, mas as pessoas têm que criar juízo de valor e fazer força aí para os seus... Apelar pro bom senso. Mas aí tem pesquisa, né? Incentivando. O candidato X está na 7 frente. horas Tudo isso e tem. 47 minutos.